tua igreja, Senhor. Então fala conosco, Pai, essa noite, que todos que entrarem aqui, Senhor, possam sair diferente da forma que entraram, possam sair cheios do teu Santo Espírito, Senhor, possam guardar a tua palavra no coração e colocá-la em prática, Pai. Enche, Senhor, ele do teu Santo Espírito e fala, Pai, com a tua igreja, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos, Senhor, que necessitamos ouvir da tua parte. Em nome do teu Filho amado Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Eu agradeço pela oração, pelo Espírito voluntário no coração de cada um, para que possa estar concordando com essa oração e que Deus venha estar em nosso meio através da sua palavra, como de fato está, né? Ele é o verbo vivo que desceu do céu, ele é a palavra viva de Deus que desceu e habitou entre nós e se fez presente. Ele é a palavra, é o verbo de Deus que se fez carne e está entre nós. Glória a Deus. Hoje nós tivemos um dia muito corrido e eu, na verdade, nem sabia o que eu poderia trazer para nós meditar, né? Mas eu pedi graça e misericórdia. Clamei a Deus para que Deus pudesse trazer algo que nós pudéssemos meditar. Veio ao meu coração o livro de Atos dos Apóstolos, o primeiro livro que foi escrito depois que Jesus morreu e ressuscitou e foi levado aos céus. E eles receberam o Espírito Santo de Deus para que eles pudessem testemunhar a respeito de Jesus. Pois eles andaram com Jesus, eles contemplaram as maravilhas e as curas e tudo aquilo que Jesus fez, para que eles pudessem ser testemunhos de Cristo nessa terra. Nós também somos testemunhos de Cristo quando nós somos pessoas que procuramos andar conforme Ele nos ensina. Glória a Deus. Então, no livro de Atos, a partir do capítulo 1 e do versículo 1, alguns dizem que foi Lucas, o médico Lucas, que escreveu esse livro, outros acham que foi o apóstolo Paulo, mas o que importa é que o Espírito Santo foi quem trouxe, né, a inspiração dessa palavra, amém? Então ele escreveu: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Então ele estava escrevendo este livro endereçado a Teófilo para que fosse também lido diante dos irmãos e que eles pudessem saber o que ocorreu. Então fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou. Então, certamente dá-se a entender que foi alguém que andou com Jesus. Então é mais provável que tenha sido o médico Lucas, né, o apóstolo Lucas, que andava com Jesus. Ele fala acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então ele contemplou as maravilhas que Jesus fez diante de todos os homens, como Jesus se mostrou piedoso, misericordioso. A palavra de Deus fala que todos quanto iam a Jesus, ele os curava. Então Jesus não fazia acepção de pessoas para que ele pudesse curar alguém. Bastava apenas que alguém cresce no poder que ele exercia de cura, no poder que ele exercia da santidade que ele recebeu de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então, ele fez esse tratado, ele fez um decreto escrito daquilo que ele viveu, daquilo que ele contemplou. Então, quando nós, irmãos, somos testemunhas de Cristo, nós vemos milagres, nós vemos cura, nós vemos restauração, nós vemos pessoas que eram totalmente escravos de vícios, pessoas que eram escravos de seus costumes serem libertos para que possam servir a Cristo. Glória a Deus. Até o dia em que foi recebido ensino. Então, esse apóstolo, ele escreveu esse livro dizendo que ele andou com Jesus para contemplar tudo aquilo que Jesus fez e também aquilo que Jesus ensinou. Até o dia em que ele foi recebido ensino. Então, até o dia em que Jesus foi levado aos céus, depois da ressurreição, ele estava andando com Jesus. Depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então,
Jesus escolheu os seus apóstolos e ele deu mandamentos para eles, para que cumprissem. Porque tudo aquilo que Jesus nos ensina, e tudo aquilo que ele ordena, todo mandamento que ele nos dá, tem que ser cumprido, irmão. Nem que seja só uma vírgula daquilo que ele possa estar nos ensinando. A palavra fala: passarão os céus e a terra, mas não se omitirá nem um jota ou um tiro da palavra. Quer dizer, qualquer coisa que está escrita aqui, meu irmão, seja um jota ou um acento, vai se cumprir do jeito que está escrito. E esse apóstolo viveu com Jesus, e ele viu no dia que Jesus subiu uma nuvem e foi levado aos céus para ser recebido nos céus diante da glória que o Pai lhe deu, né? Porque a Bíblia fala que ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. Então Jesus subiu com esse poder para que hoje possa ser Rei e Senhor sobre nossas vidas. Glória a Deus. Até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então ele deu os mandamentos, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Glória a Deus. Então, Jesus Cristo sempre falou a respeito do reino de Deus. Jesus sempre falou de histórias e parábolas que envolviam o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus, ele está dentro daquele que anda em comunhão com Deus. Certo fariseu chegou diante de Jesus e perguntou: Senhor, como encontraremos o reino de Deus? Ele vem, como nós chegaremos, como nós alcançaremos o reino de Deus? Jesus disse: o reino de Deus não vem com uma aparência visível, e nem poder dizer ele aqui ou ele lá, mas ele está dentro de vocês. Então, todo aquele que crê na palavra de Deus e procura andar como Deus ensinou, o reino de Deus começa a fazer parte da sua vida. Então, ele padeceu, Jesus se apresentou vivo quando ressuscitou, e com muitas provas que são fatos que ocorreram, pessoas que viram Jesus por 40 dias, e ele sempre falando das coisas do reino de Deus. Então, ainda hoje, nós temos que viver o reino de Deus. O reino de Deus, ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, você que anda fazendo parte do reino de Deus, você anda numa vida de paz. Você que anda fazendo parte do reino de Deus, a justiça de Deus está sobre a tua vida, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito, ela nos libertou da lei do pecado e da morte. Então, a justiça de Deus, ela foi decretada sobre a sua vida. A justiça que veio através da morte do Cordeiro Santo, para que pudesse justificar você. É por isso que a palavra fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então você agora vive para Deus, você faz parte do reino de Deus, e você faz parte da justiça de Deus. Então o reino de Deus é isso, é a paz, justiça e a alegria do Espírito Santo. Quando você faz parte do reino de Deus, a alegria, ela não te abandona. Pois a palavra de Deus fala que o choro, ela pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, ainda que você passe por momentos difíceis de tribulação, você tem a convicção e a certeza que o Espírito Santo dá ao teu coração a esperança de que você vai vencer, porque em Cristo Jesus nós somos mais vencedores. Glória a Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: ele de mim ouvistes. Então, Jesus, ele determinou aos apóstolos
que eles permanecessem em Jerusalém, que eles não procurassem outra atividade, pois Jerusalém sempre foi conhecida como refúgio daqueles que buscam a Deus. Jerusalém é o lugar onde se celebra as festas que Deus determinou na palavra de Deus. Jerusalém é o lugar onde as pessoas têm referência de Deus. Então, ele falou: não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. E qual foi a promessa do Pai? A promessa do Pai foi aquela que está em Joel, que diz que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então, ele prometeu que derramaria do seu Espírito Santo. E os homens ainda não tinham recebido a presença plena do Espírito Santo de Deus, mas essa promessa estava escrita. Então Jesus determinou: fiquem em Jerusalém, para que vocês recebam e façam parte da promessa que Deus determinou na sua palavra. Glória a Deus. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Glória a Deus. Jesus falando com Nicodemos querendo questionar Jesus a respeito do reino de Deus, e Jesus falou assim, que era necessário ele nascer de novo, e ele não compreendia essas coisas. Esse nascimento faz parte de você morrer para nascer de novo, você morrer para o mundo e viver para Deus. Mas Nicodemos não poderia compreender essas coisas, porque o Espírito Santo é quem traz essa revelação ao coração do homem, através do ensinamento que a palavra nos dá. Porque nós somos renovados através do Espírito Santo, e o Espírito Santo ele nos convence do juízo, do pecado e da justiça. Então, o Espírito Santo vem e nos convence. O Espírito Santo, através do momento que ele nos convence, nós somos conscientes de que nós precisamos do perdão, e esse perdão faz com que nós busquemos andar com Jesus, para que nós andemos em novidade de vida. Glória a Deus. Então ele fala, porque na verdade João batizou com água. Ele falou: olha, João batizou vocês para arrependimento dos pecados, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, é como se assim, quando vocês foram batizados na água, a água na qual vocês foram submetidos, representa que vocês estavam morrendo para o mundo e vivendo para Cristo. Mas quando vocês são batizados pelo Espírito Santo, é quando vocês têm a consciência de que necessitam de ter uma vida de comunhão com Deus. Vocês necessitam mudar de atitude, se converter. A conversão representa mudança de atitude. É isso que o Espírito Santo veio fazer para o homem. Então é isso. Ele diz: vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então Deus fez a promessa e disse que eles seriam batizados, quer dizer, eles receberiam o Espírito Santo. Glória a Deus. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Porque a promessa de Deus é que Israel seria restabelecida, Israel seria liberta do domínio das nações, e eles achavam que o reino de Deus é este reino que exercita através da força, do poder e da arma, mas não. O reino de Deus é um reino espiritualmente de justiça. Então eles achavam que Israel ia ser restaurado para que fosse uma nação independente, mas não era a respeito disso que Deus tinha prometido, porque Jesus é rei e ele reina sobre a nossa vida. Não necessitamos de armas. As nossas armas e as nossas defesas estão em Cristo Jesus, que nos protege. Amém? E disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder.
como quem diz, vocês não compreendem essas coisas. Deus determinou um tempo, estabeleceu uma estação para que Ele pudesse fazer uma mudança na terra, e vocês não compreendem isso. Isso pertence a Deus, e ao poder que Deus vai exercer sobre as vossas vidas. Mas recebereis o poder do Espírito Santo. Então Jesus falou: olha, vocês vão receber poder, mas não é o poder de uma nação poderosa para que possa entrar em guerra com outras nações. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, porque vocês serão minhas testemunhas. E vós mais recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então Jesus estava, em outras palavras, dizendo: vocês vão divulgar o meu reino, vocês vão espalhar o meu reino, e vocês vão ter o poder exercido através do meu nome, que o Espírito Santo vos dará. Então Jesus estava ensinando isso a eles, para que eles tirassem o pensamento deles do poder que as pessoas e os grandes e as autoridades exercem sobre essa terra. Ele queria tirar aquele poder da mente deles e dizer que o poder de Deus é esse, é ser testemunha de Cristo, é você levar o reino de Deus, porque o reino de Deus é que liberta o homem da verdadeira prisão, que é a prisão espiritual. Glória a Deus. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o dos seus olhos. Quer dizer, Jesus deu aquele mandamento, deu aquela ordem e falou esses ensinamentos a ele, para que eles pudessem crer que eles teriam poder através do Espírito Santo, que eles precisavam ser testemunhas de Cristo, não só em Jerusalém, mas em Samaria, em Judeia, até os confins da terra. E eles não compreendiam isso, porque os judeus, eles eram muito restritos, eles achavam que Deus tinha vindo só para Israel, e por isso eles não compreendiam quando Jesus falava, porque eles seriam testemunhas até os confins da terra. Quer dizer, Deus veio e nos alcançou. Hoje nós não moramos em Israel, mas nós somos testemunhas de Cristo. Glória a Deus. E eles olhando, Jesus, quando deu esse mandamento, disse que eles receberam o poder do Espírito Santo, foi elevado até o céu de uma nuvem e ocultou-se da sua vista. Então, aquele que esteve com eles, que padeceu, morreu e ressuscitou, agora estava sendo elevado ao céu diante dos seus olhos. E aquilo deixava o coração deles muito confuso, né? Então ele levou Jesus aos céus e ocultou dos seus olhos. Quer dizer, Jesus desapareceu da vista deles e eles já não podiam ver mais Jesus. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto eles subiam, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco. Então Deus determinou dois anjos para que estivessem do lado deles, porque eles estavam perplexos diante daquele acontecimento, que Jesus foi elevado ao céu numa nuvem e ocultou seus olhos. E eles ficaram como que dizendo: e agora? O que faremos? Eles estavam se sentindo órfãos daquele que cuidava e que ensinava eles. Mas Deus enviou dois homens de branco que se puseram junto deles, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Então, aqueles dois homens perguntaram: por que vocês estão olhando para o céu? Porque eles ficaram parados, olhando para o céu, como se esperassem que Jesus voltasse de novo, para que pudesse estar com eles. Mas os anjos contemplaram: por que vocês continuam olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como foi, há de vir assim como para o céu o visto dizia. Quer dizer, esse Jesus que vocês estão vendo no céu, ele vai voltar, espera, glória a Deus. Então, isso é a promessa que Jesus vai voltar. É por isso que o pessoal até hoje tem esse ditado: Jesus está voltando, porque foi essa promessa que foi feita. Amém? Glória a Deus.
Então voltaram para Jerusalém, quer dizer, eles obedeceram o que Jesus falou, né? Ficar em Jerusalém, até que no alto seja revestido de poder. Então eles voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Então eles estavam, na verdade, obedecendo aquilo que Jesus lhes pediu, né? Que não se ausentassem de Jerusalém. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão e Zelote, e Judas, o irmão de Tiago. Não Judas, o traidor, porque esse aí já tinha morrido. Judas, o irmão de Tiago, né? Estavam todos eles reunidos naquele lugar. E eles aprenderam algo com Jesus, né? Que é o ato de orar. Jesus sempre incentivou os seus apóstolos, os seus servos, os seus discípulos a orarem constantemente. Ele deu vários exemplos de orações e vários exemplos de pessoas que insistiam, perseveravam e receberam vitória, né? E eles, como receberam isso de Jesus, eles ficou como ensinamento no coração deles, o hábito e a necessidade de estar orando. Todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Quer dizer, eles oravam e suplicavam a Deus. Por quê? Porque eles estavam querendo uma direção, eles estavam querendo uma orientação, eles estavam querendo uma luz de Deus sobre suas vidas. Eles não estavam sabendo como agir diante daquela situação, só que eles confiavam no poder da oração e confiavam naquilo que Jesus lhes ensinou. E isso nos deixa como exemplo, irmão. Confiar em tudo aquilo que está escrito, amém? Todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas, como as mulheres e Maria, a mãe de Jesus. Maria, a mãe de Jesus, né, teve Jesus, e com seus irmãos, quer dizer, estavam ali os discípulos, os apóstolos, né? Estava também Maria e os irmãos de Jesus, que nasceram de Maria, depois que Jesus nasceu. Porque, na verdade, Jesus foi o primeiro filho a nascer de Maria, mas não com a necessidade de um relacionamento humano, mas o Espírito Santo de Deus que colocou a semente de Deus, o verbo de Deus, a palavra de Deus, que foi encarnado no ventre de Maria para que nascesse. Para que nascesse e viesse como o Cordeiro de Deus, o verbo que se fez carne. E depois que Jesus nasceu, Maria, sim, aí ela se relacionou com José e teve filhos nascidos naturalmente de uma relação entre homem e mulher. Mas Jesus, ele foi concebido através do poder e da ação do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão junta era quase 120 pessoas. Disse, quer dizer, Pedro, Jesus sempre confiou em Pedro como uma liderança. E Pedro, como ele era muito ativo, ele tomou essa iniciativa de se levantar no meio dos discípulos e chamá-los, né? E disse, porque Pedro, na verdade, era o que mais tinha gratidão no coração, porque vocês lembram que Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, e mesmo assim, Jesus o perdoou, né? Jesus disse que o diabo se levantou contra Pedro para peneirá-lo e para que pudesse condená-lo, mas Jesus rogou pela vida de Pedro, para que Pedro não se sentisse tão constrangido pelo fato de ter sido infiel a Cristo, quando disse que não o negava, e o negou, para que Pedro não tivesse o sentimento de fazer aquilo que Judas foi fazer, se suicidar, né? Porque o inimigo poderia tentar Pedro dessa maneira. E quando Jesus ressuscitou, ele
falou para as mulheres: vai e diz a Pedro e aos outros discípulos que eu ressuscitei, eu estou vivo. Então, a primeira pessoa que Jesus lembrou foi Pedro. Quer dizer, Jesus quis mostrar através daquela coisa que não tinha nenhum problema com Pedro, porque Pedro não negou 3 vezes. Então, Pedro, através disso, ele se sentia muito grato a Deus. E Pedro tomou a iniciativa de tomar uma atitude e chamar os discípulos, né? Ali estava junto quase 100 pessoas. E Pedro fala: homem, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Então Pedro diz: olha, irmãos, nós bem sabemos que a Escritura tem que se cumprir em tudo aquilo que está escrito. Então ele fala: homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas. Quer dizer, o salmista Davi, quando ele proclamava os seus salmos, ele já fez referência ao que aconteceria com Judas muitos anos antes do nascimento de Jesus Cristo, para que a palavra que é eterna se cumprisse. O Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Então, Judas, ele guiou as pessoas ao jardim do Getsemane para que prendesse Jesus, porque Judas vendeu Jesus por 30 moedas, né, como nós já sabemos. Porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Veja só, Judas, mesmo Jesus sabendo que ele o trairia, Jesus permitiu que Judas estivesse entre eles. Jesus permitiu que Judas fizesse curas em nome de Jesus. Jesus permitiu que Judas fizesse maravilhas pelo nome de Jesus. E por esse motivo as pessoas não desconfiavam que Judas pudesse ser aquele que o trairia. Mas estava escrito, né? Porque foi contado conosco e alcançou sorte desse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade. Quer dizer, ele adquiriu uma propriedade com o galardão da iniquidade. Quer dizer, ele vendeu Jesus e alcançou um mérito, né? Ele conseguiu esse mérito. E precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Ele quis dizer aqui que Judas, na verdade, alguns dizem que ele se colocou, mas pelo que as Escrituras nos relatam, Judas se jogou de uma pedra, caiu no chão e se estourou, e todas as suas entranhas foram derramadas. E foi notório a todos que habitam em Jerusalém, quer dizer, todas as pessoas que moram em Jerusalém, sobre esse acontecimento, que Judas se lançou de um precipício numa pedra e arrebentou-se. Por quê? Porque ele traiu Jesus, e aquilo ele pesou na consciência dele, né? E foi notório a todos que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isso é, campo de sangue. Então aquele lugar onde Judas se suicidou chama-se campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro seu bispado. Então Pedro estava tendo, irmão, discernimento daquilo que a palavra determinava, que ficaria deserto no seu lugar. Quer dizer, eram 12 apóstolos, eram 12 discípulos que andavam com Jesus, mas um lugar ficaria desocupado. Mas a palavra de Deus fala que deveria ter outro para ser colocado naquele lugar que estava desocupado. A palavra de Deus estava determinando isso. Então, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserto a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro seu bispado. Então, onde ele morava, ninguém quis morar, porque era um lugar maldito. As pessoas tinham como um lugar amaldiçoado, como uma pessoa que vendeu o sangue, vendeu a vida de um inocente, né? E ali as pessoas não habitavam mais naquela casa onde antes Jesus habitava.
mas o bispado dele, que é o ministério, tinha que ser ocupado por outra pessoa, porque assim escreveu o salmista Davi muitos anos antes do nascimento de Jesus, através da inspiração do Espírito Santo. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu de nós, quer dizer, Pedro dizia assim: olha, vamos pegar alguém que esteve sempre conosco e também com Jesus, para que nós possamos separar essa pessoa, para que possa ocupar o lugar de Judas, que ficou desocupado. Começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco testemunho da sua ressurreição. Então vamos pegar alguém que presenciou o batismo de João, quando Jesus foi batizado, que andou com Jesus, que estava com Jesus até o dia que ele ressuscitou e foi levado ao céu. Então, alguém que também fez parte e testemunhou de toda essa sequência de vida de Jesus Cristo. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. Então, escolheram dois homens que fizeram parte desse histórico, para que pudesse ocupar o lugar que estava desocupado, pois Judas deixou desocupado, né? E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos. Glória a Deus, essa oração é maravilhosa, né? Ele fala: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses dois tem escolhido. Então, Pedro, orando, dizendo: Senhor, o Senhor que conhece o coração de cada pessoa, o Senhor sabe qual é a pessoa mais apropriada para que possa ocupar este lugar. E mostra-nos, Senhor, qual desses dois o Senhor tem escolhido, para que tome parte nesse ministério apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os outros apóstolos. Então, o apóstolo que ocupou o lugar de Judas, ele se chama Matias, glória a Deus. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, todos estavam reunidos no mesmo propósito, de buscar Deus, orar e de cultuar, como aqui nós estamos fazendo. Eles estavam no mesmo propósito, os corações deles estavam abertos para aquilo que Deus tivesse preparado para a sua vida. Então, eles estavam com sede de receber Deus, eles estavam querendo ver o que Deus teria de novidade para as suas vidas. E de repente veio do céu um som. Então eles ouviram um som, como de um vento, veemente e impetuoso. Então eles ouviram um som como de um vento passando e entrando dentro da casa, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Então eles, na verdade, não é que entrou um vento e sacudiu a casa, entrou um barulho como de um vento impetuoso, e encheu a casa, e foi ouvido por todos aqueles que estavam sentados naquela casa, e foram vistas por eles línguas repartidas. Então Deus mostrou a todos aqueles que estavam naquele serviço línguas repartidas como que de fogo, as quais se pousavam sobre cada um deles. Então, quando se olhava, se via muitas línguas, era como se fossem brasas de fogo sobre a cabeça de todos aqueles que estavam naquele lugar. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, a partir daquele momento que eles tiveram aquela visão, um vento espiritual entrou naquele lugar, trouxe línguas de fogo sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, eles começaram a falar em línguas, e houve ali um mover do poder do Espírito Santo sobre aqueles 120 homens. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão para o céu. E Jerusalém é o lugar onde o pessoal vai buscar e adorar a Deus, onde o pessoal
sabe que Deus se fez presente através de muitos prodígios e maravilhas. Então, eles estavam reunidos, pessoas de todos os lugares da terra, todos os religiosos que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confuso, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então quer dizer que tinha pessoas, de vários lugares. Era como se fossem pessoas que estivessem do Brasil, do Chile, dos Estados Unidos, do Canadá, cada um ali de sua nação que foi a Jerusalém adorar a Deus, e eles ouviam aquelas pessoas falar a maravilha de Deus através da língua que cada um recebeu, e eles ficaram maravilhados com aquilo, né? E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos falar cada um na sua própria língua, em que somos nascidos? Eram pessoas de vários países que estavam ouvindo claramente, eles falavam na língua da pessoa as maravilhas de Deus. Eles ficaram pasmados e ficaram muito admirados com aquilo que estava acontecendo. Então fala, partos e medos, quer dizer, as nações, né? Elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, partes da Líbia, Júdio de Cirene, os forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós nos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, glória a Deus. Então, através daqueles homens de muitas outras nações, ouviam aqueles homens falar em suas línguas das grandezas de Deus, glória a Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: o que quer dizer isso? Eles ficaram sem entender aquela maravilha e aquele poder. E sempre tem os zombadores, né, irmãos? No meio do povo. E outros zombando diziam: estão cheios de morto, quer dizer, outras palavras, eles estão todos bêbados. Quer dizer, que sempre existem os zombadores, os escarnecedores, né? Amém? Então, ele fala: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, sejam-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Então, Pedro se levantou e começou a falar, irmãos, de uma maneira muito eloquente, através do poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, quer dizer, o grande dia em que Jesus vai voltar. Glória a Deus. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus fez por ele no meio de vós, como vós bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes e crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Quer dizer, ele diz: Jesus venceu a morte, em outras palavras. Porque dele, diz Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Então, Davi está falando que sempre viu Jesus ao lado direito de Deus. Por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo venha à corrupção. Glória a Deus. É porque Jesus, ele foi e ele visitou o inferno, mas a sua alma não ficou presa no inferno, porque ele recebeu a autoridade sobre a morte, o pecado e sobre o inferno. Glória a Deus. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Então, Davi fazendo uma recitação daquilo que Jesus falou,
que ele seria cheio de juros, quer dizer, a alegria do Espírito Santo entraria na vida de Jesus. E Jesus, a Bíblia fala que o ódio da alegria, algo que havia sobre ele, era mais do que todos aqueles que habitavam na terra. Homens e irmãos, seja lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e ele não está na sua sepultura até hoje. Sendo depois profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono. E antevendo isto, disse da ressurreição do Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus nos citou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que agora vós vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por os cabelos dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo isto, eles confundiram-se em seu coração e perguntaram e aos apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E disse-lhe: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão do pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa nos diz a respeito de vós, a vossos filhos e a todos que estão de longe, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava que os exortavam, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que com graça receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Glória a Deus, né, irmãos? Então, maravilha de promessa e de poder que Deus nos fez, né? E Jesus Cristo, como derramou o seu Espírito Santo sobre essas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade.